Então, com alegria, estamos juntos na presença do Senhor. Eu queria introduzir e desenvolver um pouco mais, já que nós temos uma hora para trabalharmos nessa manhã ainda, né? Então, eu queria trabalhar contigo sobre essa revelação da palavra de Deus que eu tenho chamado, do próprio texto, né, de Romanos 5, sobre reinarmos em vida. E parece que o Espírito Santo já estava preparando, porque todos os cânticos quase foi sobre o reinado de Cristo Jesus. Sobre Ele estar no trono, sobre Ele, né, ter morrido naquela cruz em nosso lugar. E hoje estamos, né, comemorando a Páscoa e a Semana Santa e sexta-feira, né, da paixão e morte de Cristo Jesus. Mas como nós também cantamos junto com as crianças, Ele ressuscitou. E Ele vive, e Ele foi exaltado, e Ele reina soberano sobre tudo e sobre todos. Amém? E o mais incrível de tudo isso, eu creio que nenhum de nós tem qualquer dúvida a respeito do reinado de Cristo Jesus, e que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas na sua expressão de graça e de misericórdia e de bondade para conosco, Ele nos incluiu nele, para reinarmos junto com Ele. Não somente, né, escatologicamente no milênio ou nas eras vindouras, mas aqui e agora, em vida, reinarmos com Cristo Jesus. Amém? Já te dá um trem bom, né? Que alegria essa palavra tão doce da parte do Senhor, onde Ele nos convida para nos assentarmos com Ele e das regiões celestes, da nossa identidade em Cristo Jesus, então reinarmos em vida em todas as situações e circunstâncias. Então vamos estar nessa primeira parte, né, na manhã, vamos estar colocando alguns fundamentos, vamos estar introduzindo o assunto, e à noite o Senhor vai trazer essa evolução, e vamos estar aplicando isso com muita prática nas nossas vidas. Mas eu queria te pedir para a gente orar mais uma vez, pode ser? Você pode abrir tuas mãos comigo assim, numa atitude de fé, abrir tua mente e coração, abrir como expectativa e sede e fome da palavra de Deus. Senhor Jesus, mais do que comida e bebida, o teu reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E por mais que podemos nos distrair com esse cheiro agradável do almoço que nos promete logo mais, mas queremos nos alimentar da tua mesa em primeiro lugar, Senhor. E queremos ser saciados nesse retiro com um alimento espiritual. Então, nessa manhã nós tomamos autoridade espiritual, não só sobre o ambiente, esse lugar de retiro, mas sobre nossas próprias vidas, para que possamos te dar completa e inteira atenção à tua palavra. Querido Espírito Santo, tenha total liberdade de operar em nossos corações. Te manifesta em abundância, não só aqui agora na palavra, mas também durante a tarde, nas brincadeiras, nos esportes, na comunhão, logo mais depois na continuidade desse dia tão precioso na tua presença. Mas Espírito Santo, toma autoridade sobre todos nós, sobre crianças, sobre adolescentes, sobre cada um de nós. Nós queremos que o nosso espírito esteja atento à tua palavra e possamos aplicá-la com alegria no nosso coração. E vai gerando uma expectativa de fé e graça, para que tu nos conduza a um patamar superior nas nossas vidas, de um andar contigo, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, porque eu sei que tu vais fazer isso. Tenho certeza. Obrigado, Senhor. Vem comigo para Romanos 5. O texto-chave, tentamos colocar aqui na tela, nesse PowerPoint, ficou um pouquinho pequeno, mas o texto de Romanos 5:17
que é um dos textos, o texto-chave, que vamos voltar para ele várias vezes. Ele vai fazendo essa comparação entre Adão e Cristo, falando a respeito dessa transgressão e dessa desobediência de Adão, mas se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. Vou repetir aqui, os que recebem muito mais ainda o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Você pode repetir comigo, reinar em vida? Mais uma vez, reinar em vida. Pelo dom da justiça. Pela abundância da graça. Por meio de um só. A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, Jesus Cristo, nosso Senhor. É através dele. Amém? É por meio dele. É mediante ele que ele nos convida para reinarmos em vida. Amém? Vem comigo para a leitura do contexto, só para você compreender. A partir do versículo 12, ele vai fazendo esse contraste, ele vai citando aqui, no mínimo 6 comparações. Você vai estar vendo ali, assim como por meio de um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Até o regime da lei, através de Moisés, já havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta enquanto não havia lei. Entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito, ou a graça, como uma ofensa, porque se pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais. Você pode repetir comigo essa expressão, muito mais. Mais forte, muito mais. Aleluia. A graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. De novo, você pode ler comigo o versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Porque assim como por meio de uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por meio de um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência, glória a Deus, de um só, muitos serão justos. Sobreveio a lei, para que então avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, você precisa dizer isso em voz alta comigo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça. Aleluia, Senhor. Pela justiça, para a vida eterna, mediante, através, por meio, aleluia, de Jesus Cristo, nosso Senhor. No início desse ano, o Senhor foi começando a colocar essa palavra profética muito forte no meu espírito para a igreja do Senhor.
não só aqui no Brasil, mas em vários lugares, foi colocando assim uma gana, restaurando, reavivando essa palavra, né, no meu espírito e no meu coração. Não só individualmente para cada um de nós como discípulos de Jesus, mas pensando de novo muito no nosso relacionamento, como casais, como família. E até no meio, obviamente, no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. Quantos fracassam, tanto na sua vida interior, como nos relacionamentos, seja na nossa família, né, natural, como na família da fé. Mas o Senhor quer que haja esse nível superior de patamar de graça e de vitória, onde o Senhor puxa a cada um de nós para subirmos esse degrau, como se subíssemos esse palanque aqui, nessa plataforma, subíssemos nesse fim de semana, num nível mais alto. Onde começássemos na prática, cada vez mais. Não que não tivéssemos isso antes, mas numa distinção diferenciada para esses dias que antecedem a volta do Senhor. O Senhor nos chama como discípulos a reinarmos em vida. De novo eu digo, por meio de um só, a saber, por meio de Jesus Cristo, o ungido, o Messias, mediante o nosso amado Jesus Cristo, o Senhor. Como eu estava te falando aqui há muito tempo, isso é uma expressão na nossa vida, Marta e eu, desde o início do nosso casamento. Mas eu digo assim, mais do que uma expressão, um chavão bíblico, é direto tirado da palavra de Deus. Eu queria impregnar já nessa introdução de uma realidade espiritual. Não é só um chavão espiritual. Deus me chamou para reinar em vida. Mas de novo, eu quero tocar no teu espírito. Eu quero tocar no teu homem interior, para que haja uma gana no teu espírito. Haja um desejo, uma convicção, uma rendição. Senhor, tu me chamaste para reinar em vida. Como discípulo, no relacionamento da minha casa, da minha família, no relacionamento com a família da fé, no meu trabalho, no meu estudo, na minha faculdade, aonde eu estou, servindo, em qualquer circunstância. Nós vamos ver exemplos sobre isso depois. Mas é essa a realidade espiritual, de nós reinarmos em vida. Onde, cada vez mais, o Senhor foi falando isso, desde o início do nosso casamento, para Martinha, eu, e continuamente voltamos para essa expressão, e essa realidade espiritual. E é disto que eu quero repartir contigo. Não é um estudo apenas, não é algo de informação, mas eu quero repartir do profundo do meu coração, tanto de vitórias, como de lutas, batalhas e até derrotas. Mas que o Senhor é poderoso para reverter até as derrotas em vitórias. E até aquilo onde parece que não temos possibilidade de triunfar, o Senhor nos toma pela mão, e através dessa provisão abundante da graça dEle, que transborda sobre nós, como nós cantamos aqui, é mais do que chuva, é um derramar abundante da justiça dEle, e da graça dEle, sobre cada um de nós. Então é um desafio, para cada um de nós como discípulos, é um chamamento espiritual, para que então possamos ser participantes da vida e da obra de Cristo Jesus. Todos nós sabemos a catequese, as 8 verdades da vida e da obra de Cristo, e parece-me que cada vez a gente volta para essas realidades, tanto da proclamação do que Cristo realizou por cada um de nós, através da vida e da obra dele, mas também o querigma da edificação, no qual ele nos inclui
nessa tremenda e grande obra que Ele realizou por nós. Onde a morte dele se torna a nossa co-morte. Onde a ressurreição dele não é apenas um fato histórico, mas é uma realidade espiritual aplicada na tua e na minha vida. Onde ele depois foi, agora me ajuda um português aqui, né? Assunto ao céu, tá certo, pastor Telmo? Meu teólogo, elevado, né? É só para impressionar, né? Estou brincando aqui. Um sueco ensinando português aqui, né? Estou brincando. Mas a palavra é português mesmo. Ele foi assunto ao céu, parece meio estranho, né? Mas é português. Tá? Ele foi elevado ao céu. E ele está sentado à destra do Pai, reinando sobre tudo e todos. Mesmo no ano de 2023, com as mudanças de governo, com as situações que aconteceram, eu quero garantir para ti que o nosso Deus reina. Amém? E Ele nos inclui, então, na morte, na ressurreição, na exaltação. Então, tudo é baseado na vida e na obra de Cristo Jesus, para que possamos andar num nível mais alto, como discípulos do Senhor. O Senhor não quer que tenhamos uma vida de quedas, de cabisbaixo, de derrotas, de negativismo, de incredulidade, mas o Senhor nos chama para abrirmos os olhos, para que possamos ver da glória dEle. Amém? Vem comigo para alguns textos que para mim são sinônimos nessa introdução. Não usa a mesma expressão reinar em vida, mas você vai concordar comigo pela palavra de Deus que é sinônimos. Vários deles nessa introdução estão no livro de Romanos. Então vem comigo para o texto de Romanos 8, eu creio que pode continuar. Romanos 8, 28, eu sei que tu nunca viste esse texto antes. Do propósito eterno de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu plano. Coloquei ali, tomei a liberdade, né, de acrescentar ali, conforme os seus desígnios, conforme o seu propósito, conforme o seu plano. A questão toda é que o que nós precisamos ter toda a clareza, e tem uma versão que fala assim, ó, de fato sabemos. Nem me lembro onde é, qual das versões, em qual língua. Mas ele fala de fato sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Aleluia. Para o bem de quem? Aí ele fala, daqueles que amam a Deus. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, você precisa estar alinhado com o propósito eterno de Deus. Vou cuidar para não falar rápido demais pela né, a Vanessa que está traduzindo ali, né? E o Tobias aqui também. Então, assim, nós precisamos ter essa clareza que eu sei que Deus me ama e eu amo o Senhor. E eu estou afinado, alinhado com o chamado de Deus na minha vida, de acordo com o propósito eterno de Deus. Então, eu sei, de fato, com absoluta certeza, que todas as coisas cooperam. Amém? Quando eu caminho dessa forma, eu vou reinar em vida. Você está comigo? Não estou forçando nada aqui. Quando nós temos esse andar com o Senhor, sabendo que independente das circunstâncias, independente das coisas nem sempre alinharem para o meu próprio bem-estar. Atenção aqui. Tem discípulos que já se complicam porque acham que Deus é obrigado a colocar todas as situações de acordo com o meu bem-estar. De acordo com o meu sentir, meu pensar, meu achar, meu progredir, as coisas têm que estar de acordo com o meu bem. Mas, please, né? Não está escrito isso. Está escrito para o bem do propósito eterno de Deus. Porque até as coisas que aparentemente me são complicadas, adversidades, lutas, tentações e até quedas, Deus reverte para a glória dele, quando há arrependimento, confissão e abandono do pecado.
e restituição. Você pode repetir comigo? De fato, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem do propósito eterno de Deus. Na minha vida. Eu amo o Senhor. E eu estou de acordo com o chamado dEle. Obrigado, Senhor. Amém. O mesmo texto de Romanos, logo mais, vai colocar no versículo 37, olha só. Em todas essas coisas, porém, diga comigo em voz alta, o que está na tela ali? Somos mais do que vencedores. Vencedores. Aleluia. E não somente vencedores, mas mais do que vencedores. Por meio, obviamente, através, na pessoa, na vida e na obra de Cristo Jesus. Não é em nós, de nós, por nós. Quando eu olho mais um pouco para mim mesmo, eu desanimo direto. Às vezes, quando eu olho para os meus irmãos, eu fico tão crítico. Mas quando eu olho para o Senhor, eu sou cheio de fé. Amém? Então, é um andar em vitória através da pessoa de Cristo Jesus. Uma vitória total e completa. De novo, olha o detalhe. Não é sem essas coisas. É em. Você entende a diferença entre sem e em? Tem um S só. Mas faz toda a diferença. Não é sem dificuldades, problemas, perseguição, nudez, fome, perigo, espada, lutas, desemprego, né, dificuldades, né? Ele não diz sem essas coisas, ele diz em. Diga comigo em voz alta, em. Dá um cutucão na pessoa que está ao teu lado, assim, com amor, e diga assim, em todas as coisas. Quando a esposinha começa, né, tu diz assim, querida, em. Quando tu começa a murmurar, ela vai dizer assim, querido, em. Amém. Fala, Deus. Estamos só na introdução. Aqui uma outra pregação à parte, só vou citar, ele começa falando de 7 dificuldades, de 7 situações complexas. Ele vai dizendo, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu por nós, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tu já olhaste que aqui que ele não fala o que é que vai nos separar, ele fala quem. Não é coisas. Tem uma força maligna atrás. Tem demônios e principados e potestades tentando te afastar do amor de Deus. Aí ele começa fome, perigo, nudez, espada, tribulação, angústia, perseguição. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ei, todas as coisas. Acho que muda o contexto, né? Não é mais algo, uma graça, hipergraça, fora do contexto. Nós estamos falando da graça do amor de Deus no meio das dificuldades. Aleluia. Eu estava olhando numa versão em sueco chamado Kärnbibel, ele fala o seguinte, essa questão de angústia é traduzido como lugar apertado, uma passagem estreita. Tu não te sente assim às vezes? Parece que tudo aperta ao teu derredor. Isso né? Senhor, me dá luz no final do túnel. Alguém já passou por isso?
Eu já passei. O Senhor diz, todas essas coisas, ninguém pode te separar do amor de Cristo que está em Deus, em Cristo Jesus. Se não bastasse, ele vai fazer 10 comparações aqui. Vida, morte. Anjos de Deus, principados do inferno. Presente, o futuro. Ele vai colocando aqui autoridades, vai colocando aqui situações que podem nos afastar ou tentar nos tirar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Mas a palavra fala que nada pode nos separar deste amor, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tu pode colocar a mão no teu coração, fechar teus olhos por alguns segundos e deixar que o amor de Deus, que é derramado pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, foi derramado em nosso coração, o amor de Deus vai inundando o teu interior, aclarando teus olhos, Senhor, para que nada neste mundo, nenhuma situação de doença, de enfermidade, nem alturas, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do futuro, nem nenhuma situação pode me separar. Eu sei que Deus tem controle sobre tudo. Eu sei que Cristo está ao lado do Pai intercedendo por mim. Obrigado, Senhor, pelo teu amor derramado no meu coração. Romanos 8, de novo, 16 e 17, vai nos falar do Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se nós somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se Ele está reinando, nós estamos reinando com Ele. Se Ele está no trono, nós estamos assentados em Cristo nesse trono. Sobre todo o principado e potestade, sobre toda a dificuldade, sobre dúvidas, angústias, dificuldades, perseguições, problemáticas que cada um de nós passamos no dia a dia. Seja no meu mundo interior, seja nas minhas circunstâncias. Mas a palavra nos fala que Deus nos coloca como filhos amados de Deus. Eu vou dar uma palhinha, um spoiler, só porque amanhã o Fernando vai dar continuidade bem profunda sobre isso, e Deus vai mexer conosco. Mas aqui a palavra nos coloca com tanta clareza que o Espírito Santo testifica em nosso espírito que eu sou filho de Deus. Eu gosto de exemplificar, agora já tem o Bluetooth, né, de fones de ouvido. Antigamente a gente tinha que ter aquele cabinho, né, e o plugzinho, mas se tu plugar o teu fone de ouvido aqui, aqui assim tem uma entradinha. Brincadeira, por favor, não força, né? É só brincadeira, é ilustração. Mas se tu colocar teu fone de ouvido aqui no coração e fazer a conexão Bluetooth com o Espírito e colocar no teu fone de ouvido, você vai ouvir essa música aqui. Eu sou do meu amado e Ele é meu. A sua bandeira sobre mim é o amor. Eu sou filho, sou filha de Deus. Amado, amada, querido, querida, aceita, acolhida, planejada, criada, separada, escolhida, redimida. Eu sou filho de Deus. Amém? A paternidade de Deus é crucial para reinarmos em vida. Ele nos fala que porque somos filhos, somos herdeiros de Deus. Por sermos filhos e herdeiros de Deus, eu também sou co-herdeiro com Cristo
Jesus. 2 exemplos que eu vou te contar. Estava numa cidade, junto com a Marta, em Chile, em Rancagua. Fica uns quase 100 quilômetros de Santiago, em direção aos Andes. Frio, era julho. Nós estávamos no retiro de jovens. Quantos jovens, Marta, adolescentes? Uns 300, 350. Era um ginásio. O ventinho entrava assim, né? Aquela coisa assim. Dava uma friaca assim, mas transbordando no Espírito Santo. Às vezes eu pego um jovem que está na minha frente, né? E os que estão desavisados, né? Ficam à mercê, né? Mas aí de repente chamei um dos rapazes que estava na minha frente. E comecei a falar para ele a respeito do amor de Deus. Primeiro, somente como uma ilustração. De repente, no meio da ilustração, o Senhor me disse, não é um exemplo, começa a profetizar sobre ele. E engrenei uma terceira ali e comecei a profetizar sobre a vida dele. Do amor de Deus, da paternidade de Deus. E puxei ele para frente e dei um abraço de urso. Dei aquele abraço assim, com força. E enquanto que eu estava abraçando, o Senhor foi derramando graça e palavra profética sobre a vida daquele rapaz. E ele começou a chorar, se derramar na presença do Senhor. No final daquele encontro, ele disse, John, tu sabia algo sobre a minha vida? Eu disse, não, nunca tinha visto ele antes. Quando eu entrei nesse salão, nesse ginásio, eu perguntei para o Senhor, Senhor, tu existe mesmo? Tu é de verdade mesmo? Tu é pai? Então fala comigo hoje. Ele é órfão, desde a adolescência, não conhecia o pai dele, não tinha nenhum relacionamento de paternidade, um espírito de orfandade, de insegurança, de dúvida, e ele simplesmente rompeu assim, ao chegar no retiro, Senhor, se tu existe mesmo, eu já vim em vários retiros, mas eu preciso de uma palavra tua para a minha vida, fale comigo hoje. Ele disse, hoje eu sei que Deus é Pai, e que Ele me ama, e a dúvida, insegurança, instabilidade que eu carregava cronicamente por décadas, eu fui curado. Uma outra moça, adolescente, ministramos batismo no Espírito Santo, e vendo tantos jovens e adolescentes aqui, Deus vai se mover. Quem ainda não foi batizado, vai ser batizado em nome do Senhor Jesus. Vai transbordar dessa graça e desse amor do Senhor, vai romper em línguas, em profecia. Você diz amém? E uma daquelas moças, tinha tantas, mas uma especial. Quando ela começou a ser cheia de Deus, ela gemia no seu espírito de dor. E ela caiu debaixo do poder de Deus. E o Senhor foi me mostrando que Ele estava, bem espanhol agora, né, sacando, né, tirando aquela dor crônica, aquela angústia, aquele vácuo, e trazendo a cura do Senhor, através do batismo no Espírito Santo, através dela ser inundada, saturada pelo Espírito Santo da graça de Deus, trazendo revelação e testemunho da paternidade de Deus. Quando ela levantou, as lágrimas nos olhos, mas o brilho dos olhos de alegria. Agora ela sabia que Deus amava ela. Ela sabia, tinha clareza, tinha revelação, não havia mais dúvida, ela não precisava de um estudo exaustivo ou não, por mais que pudesse cooperar, Deus tinha tocado na vida dela, e ela tinha o testemunho interior do Espírito Santo, eu sou filha amada de Deus.
Deus. Fecha teus olhos, abra teus ouvidos e deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Eu sou filho, eu sou filha de Deus, amado, preciosa, eleita, escolhida, separada, planejada, desejada. Pode ser que teus pais não te planejaram, pode ser que teus pais terrenos até quiseram te abortar, mas o Senhor diz: eu te mantive comida, e eu te amo, tu és minha, eu te escolhi, te separei, e eu te encho nessa manhã, com a minha cura, com meu poder. Vai te derramando, Senhor. Vai preparando a palavra de amanhã. Vai fazendo esse link durante o retiro, trazendo cura, libertação, restauração. Uma experiência do teu espírito no meu homem interior, na vida de cada pessoa aqui. Sou filho. Não me importa a idade, não precisa ser adolescente ou jovem, pode ser de mais idade como eu. Senhor, cada um de nós precisamos continuamente ouvir essa doce voz, contemplar teu olhar, Senhor, levantar nossos olhos espirituais e sermos cheios. Filho amado, filha querida, obrigado, Senhor. Com isso a palavra nos garante que se com ele sofremos, no sentido de tomarmos a cruz, negarmos a nós mesmos, perdermos a vida da alma, deixarmos o nosso intelectualismo e o nosso racionalismo, se sofrermos dessa forma, também vamos com ele ser glorificados e vamos reinar em vida. Vem comigo para 2 Timóteo 2, 11, 12, ele vai falando que fiel é essa palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Tem uma versão que fala: reinaremos em vida. Através dele. Então não é de qualquer maneira, não. Se perseveramos, há um permanecer em Cristo e na verdade dele. Parece, os comentaristas que eu consultei, que isso era um antigo hino na igreja primitiva. Ele começa dizendo acerca do batismo: se já morremos com Cristo nas águas do batismo, também viveremos com ele em ressurreição de vida. Depois ele dá esse encorajamento dizendo: se perseveramos com ele, no sentido de mantermos fiéis com o Senhor, então também, guardando o lugar conquistado, permanecendo firme na fé, nós também, como reis, vamos reinar em vida. E o texto continua dizendo: se porém, o negarmos, como é que continua ali dizendo, vai nos falando a respeito dessa admoestação tão forte, mas aqui não é uma queda ocasional, é uma apostasia. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Mas se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Lucas 12, 8 e 9 vai dizer: se nós o confessarmos diante dos homens, ele nos confessará diante dos anjos do céu. Se nós negarmos a Cristo Jesus entre os homens, ele também nos negará. Lucas 12, 8 e 9 tem esse contexto. Não está na tela, não está no PowerPoint, se tu quiser colocar nas tuas anotações, nos teus rabiscos aí. Ou seja, de fato, se o negarmos, ele vai nos negar. Mas mesmo quando somos infiéis em alguma queda ocasional e momentânea, ele não muda, porque nele só há luz, nele não há trevas, malignidade, bondade. Não, ele é bom, ele não pode negar a si mesmo, ele é fiel. Amém?
O que eu quero destacar aqui é que se perseveramos, também com Ele reinaremos. 1 Pedro 2, 9, traz o texto tão conhecido: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, reis e sacerdotes. Onde ele continua dizendo: nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito de proclamarmos as virtudes, as excelências daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Desde Êxodo 19, quando Deus trouxe essa palavra para Moisés: se atentamente ouvires a minha voz, como águia, eu vos trarei sobre as minhas asas, e vocês serão povo de propriedade peculiar. Vocês são povo, nação santa, raça eleita e sacerdócio real. Tu pode estufar um pouco o teu peito, assim, no bom sentido, e colocar a mão no teu coração e dizer assim: sacerdócio real. Esse é o meu chamado. Sou chamado para, através de sermos sacerdotes, reinarmos em vida, por meio de Cristo Jesus. E eu concluo essa primeira parte dessa palavra da manhã, nessa introdução, nesses textos, para te dar toda a base, o texto que nós cantamos aqui, Apocalipse 1, 5 e 6, é o próximo versículo. Da parte de Cristo Jesus, fiel testemunho, o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Diga comigo em voz alta: aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, reis e sacerdotes. Tem algumas versões que falam reino e sacerdotes, outras versões falam reis e sacerdotes. Claro que é um reinado por meio de Cristo, como sacerdotes, profetizando, orando, adorando, ministrando diante do Senhor. Não é um reinar da carne, não é um reinar do eu, do ego, obviamente. É um reinar em Cristo, como sacerdotes de Deus, como reis, reinaremos para o nosso Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Você diz assim: amém? Assim seja? Bate no teu peito assim: reinem sacerdotes. Esse é meu chamado, para reinar em vida. Obrigado, Senhor. Abra o meu entendimento. Continue me dando revelação. Abra o meu espírito para essa realidade espiritual. Obrigado, Senhor. Como ainda temos uma meia hora, vamos avançar um pouco mais. Não sabia se ia concluir aqui. Você suporta mais um pouco? O almoço só vai começar a 1. Os verdinhos e os branquinhos são as prioridades, né? Como eu sou daltônico, não consigo, né? Brincadeira. Vem comigo para esse reinar em vida aqui e agora. Vamos ver se vai dar para entender ali na tela. Mas nós precisamos ver que não é só um reinar futuro, escatológico no milênio, na volta do Senhor. Também, de fato, vamos falar isso. Agora aqui há um paradoxo. O reino de Deus tanto é uma realidade presente, preste atenção, não te desvie ainda falta meia hora para o almoço. E eu preciso dessa meia hora para te dar todo o contexto. Amém? Um reinar em vida aqui e agora. E é óbvio que vai se concretizar esse reinado na totalidade com a vinda do Senhor Jesus. Quando Ele vier nas nuvens e todo olho verá. E Ele vai reinar. E ali vai inaugurar aquilo que a Bíblia fala de milênio. Eu creio num milênio literal, real, verdadeiro, onde Cristo Jesus virá, né? Totalmente para, junto com os seus eleitos, que somos nós, a sua igreja amada, vamos reinar com Cristo ali,
Mas como é importante que você perceba que esse reinado é aqui e agora, e não só lá na frente. Vem comigo para a tela ali, vamos dar alguns versículos. Tá impossível de ler, né, para você, mas começa ali com Mateus 3, versículo 2, palavra de João Batista fazendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque está próximo o reino de Deus. Mateus 3, versículo 2. O segundo texto é Mateus 4,17, quando Jesus também fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está próximo. Numa outra versão, já chegou. Em inglês tem uma expressão que fala: é ao alcance da tua mão, at hand. É ao alcance da tua mão, pega. Chegou, está próximo, pode agarrar. O reino de Deus está próximo. Amém? Mateus 6,10, todos nós sabemos, e é interessante que aqui o reinado, aqui e agora, reinar em vida com a paternidade, porque a oração de Jesus, do Pai Nosso, começa com o quê? Pai Nosso. Muito bem, você está prestando atenção. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando? Só no futuro? Não, aqui e agora. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Aí depois ele fala: o pão nosso de cada dia. Ou seja, esse orarmos para que venha o reino em nossa vida é diário. É o pão, queijo, todos os dias, né? Como é que é aqui, né? Nós estamos aqui no interior, né? Então é cuca com salame, né? Com linguiça, né? Bah, aqui vocês têm umas cucas boas aqui, né? O João queria experimentar uma cuquinha daquele, me contou aqui, tá? Então depois vocês passam ali, né? Então assim, uma cuquinha bem da colônia, com aquela linguicinha caseira assim, né? Feita no fundo do quintal ali, só mas que coisa mais boa. Você corta com uma faquinha, Cordeiro Santo, né? Essa foi boa, né? A gente acertou antes aqui para fazer uma propaganda. O João vai levar na bagagem de mão, mas acho que não passa. É brincadeira. Venha o teu reino, Senhor. Olha bem para mim. Qual é a terra que o Senhor quer governar? Essa terra aqui, ó. Já está branquinha, mas um dia foi vermelha, né? A Ruth olhou para, quando a gente estava viajando, ela disse: aqui a terra não é preta, é vermelha, né? É interessante isso no nosso interior gaúcho, né? A terra não é aquela preta, é mais vermelha. Eu já não enxergo direito, né? Para mim é a mesma coisa, mas ela notou. É uma terra vermelha. Eu não sei se a tua é mais branquinha, é mais escurinha, é mais clarinha, mas coloca a mão no teu coração. Reina Deus nessa terra aqui. Seja feito a tua vontade aqui nessa terra, como é feito no céu. Por alguns segundos, deixa eu te levar para a presença de Deus. Apocalipse fala que há tronos, no meio desses tronos, os 24 anciãos, os 4 seres celestiais, o Cordeiro que está à destra de Deus. A minha imaginação é assim, ó, quando Jesus levanta a sobrancelha, os anjos se estremecem. O céu para. Quando ele faz assim, para todo o universo. E quando ele diz Gabriel, o Gabriel dá um voo rasante assim. Eis-me aqui, Senhor. Qual é a tua vontade? Quando ele fala Miguel, né? Miguel, o príncipe guerreiro com todo o seu exército, se aproxima, bate continência. Eu não consigo ver no céu nenhuma desobediência, porque quem foi desobediente já caiu. 1/3. Tem 2/3 lá. Maior é que está conosco do que está no mundo. A obediência é total, plena e completa. De todas as coisas. Haja luz.
faz separação. Pela palavra do seu poder, Deus criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. E reina sobre todas as coisas. Qual é a dificuldade que Deus tem? Qual é a terra que Ele tem dificuldade? Essa aqui. Ele precisa que nós comecemos a governar em vida sobre a terra que é dele por direito. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. É essa terra aqui. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. O próximo texto é de Mateus 12, 28, quando o Senhor diz: se eu expulso demônios, é porque é chegado o reino de Deus. Atenção. Não sei se vou ferir tua teologia, mas onde tu encontrar um demônio, fora ou dentro ou ao redor, manda embora. O reino de Deus tem que entrar. Amém? Eu estava em Rio Branco, em novembro. E tinha um rapaz lá que se converteu, é público esse testemunho dele, por isso que posso falar. Ele disse, ele devia ter uns 28 anos, estava afastado do Senhor em torno de 18 anos, ou 16. Ele e a noiva dele. Ele diz, hoje eu quero voltar ao Senhor. E eu quero ser liberto de um demônio que me persegue desde a adolescência. Por causa de uma situação de abuso. Ele disse, eu estou sofrendo desse demônio desde pequeno. Mas o Senhor me disse que tu vai impor as mãos sobre minha vida e eu vou ser liberto. Ele, naquele dia, voltou para o Senhor. Foi liberto e curado. Foi batizado. Ele e a noiva. Foram cheios do Espírito Santo ao saírem das águas. E 2 meses depois eles casaram. Eles viviam juntos há vários anos. Mas o reino entrou. E o reino colocou a vida em ordem. E ele foi liberto. Nesse fim de semana, o Senhor vai libertar tua vida de opressão, de angústias, de vícios, de pornografia, de masturbação, de mentiras, de fofocas, de angústias. Nós tomamos autoridade espiritual e mandamos esses demônios e outros fora desse arraial. Aqui é terreno santo, lugar santo para a casa de Deus, para a igreja do Senhor. Lucas 17, 21. Se não me falha a minha vista. Não digam que o reino está lá, ou está acolá, ou está lá. O reino de Deus é chegado, está no meio de vós, e está dentro de vós, e entre vós, diz uma outra versão. O reino já chegou, na pessoa do Rei Senhor Jesus. Ele é a personificação do reinado de Deus. Ele é o Rei dos Reis. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. E ainda, 1 Pedro 3,15 vai dizer, santificai a Cristo Jesus como Senhor. E eu podia colocar aqui como sinônimo, Rei, em vossos corações. O trono te pertence, Senhor. É chegado. Não é algo futuro somente, mas é aqui e agora. Você pode confessar a Jesus como Senhor comigo em voz alta? Você pode falar em voz alta, Jesus Cristo. Eu confesso com a minha boca, crendo de todo o coração, que Tu és o meu Senhor. Tu és o meu amo. Tu és o meu dono. Tu és o meu proprietário. Tu és o meu soberano.
Tu és o meu chefe, a minha máxima e indiscutível autoridade. Eu confesso. Diga mais alto: eu confesso. Levanta tuas mãos. Eu confesso. Jesus Cristo é o meu Senhor. Aleluia. Venha teu reino. Aprendemos com Moisés, nosso querido paizão que já está na glória, que tem duas palavras que não existem no vocabulário do discípulo. Uma delas é não, porque é impossível dizer não, Senhor, porque é uma redundância completa. Porque se Ele é Senhor, só tem que dizer sim, Senhor. Outra palavra, que daí é um pouco mais sutil, mas que também tem que erase, tem que apagar do teu disco. Não é só do software, tem que erradicar do teu disco, corrigido. É mas. Mas Senhor, eu não sei se eu estou pronto, está chovendo, está frio, estou cansado. Senhor, eu tenho filho, eu tenho esposo, eu tenho marido, eu tenho netos, eu tenho isso, Senhor, mas eu estou pobre, eu estou rico, eu estou novo, eu estou velho, estou fraco, estou cansado, estou com muita energia. Não posso fazer a tua obra. Nessa manhã, a igreja em Santa Cruz, a igreja em Teutônia, a igreja em Caxias, a igreja em Veracruz, a igreja em Santa Maria, todo arredores, olha, hoje nós estamos dando uma mão para vocês que é pouca, né? Tem que valorizar o passo, estou brincando, é 2 cucas. Amados, em nome de Jesus, de uma vez por todas, acabou, porque não tem mais, não e não tem mais, mas. Você diz comigo, sim, Senhor, sim, meu Deus, meu Rei, amém, yes, 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 amém, aleluia, apenas menciono. Ali tem um texto de Mateus 19, 28, que fala na regeneração de todas as coisas. Algumas versões falam no novo nascimento de todas as coisas. Não é um novo nascimento individual, é um novo nascimento coletivo. Eu não sei se é na época do novo céus, nova terra, não sei. Mas a palavra fala que os discípulos, e nós que seguimos a Jesus, eles iam sentar sobre 12 tronos brancos, e iriam julgar as 12 tribos, reinando em vida. 1 Coríntios 6 vai dizer que nós vamos julgar as coisas neste mundo e vamos julgar até os anjos caídos, creio eu. Uau! É isso ele fala, não há nenhum sábio entre vós que pode julgar as coisas dessa vida. Problemática, quiprocose, eu sei que isso não existe aqui, né, em Caxias, Santa Cruz, um irmão com outro, né, com dificuldade. Não, isso não existe aqui, já foi erased, já foi apagado, mas também, lá em Corinto teria. Aí ele chama algum sábio para julgar essas coisas. Porque nós vamos julgar os anjos. Nós vamos julgar as coisas deste mundo. E ali em Apocalipse 20, versículo 4, vai dizer que nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. E vamos reinar com Ele. Eu não tenho nenhuma aspiração. Não vou dizer que não tem algum sentimento, às vezes, carnal, que eu tenho que tratar e tomar a cruz e renunciar. Mas assim, eu não aspiro, né? Já estou de cabelo branco aqui, né? Já estou um guri de 63. O que eu quero? Eu não quero mais elogio de homens. Claro que quando a Marta disse assim, hoje foi bênção, John. Aí é o supra-sumo da glória. Aí eu quase digo assim, pode levar teu servo, Senhor, que eu vi a tua glória. Senhor. Brincadeira. Porque ela me ajuda muito. Glória a Deus. Auxiliadora mesmo, não passa nada. Se eu exagero, ela vai dizer, John, né? Quando ela fala assim, John, eu disse, ai, Senhor. Mas é uma benção. É uma benção. Mas a palavra fala
que eu quero escutar na entrada quando Jesus voltar. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, nessa vida. Nesses 80, 90 anos, foste fiel. Agora entra no meu reino. Entra no gozo do meu Senhor. Toma posse da recompensa, do galardão e da herança. Isso sim, eu quero ouvir. Você está comigo? Nesses dias, levanta nossos olhos para vermos a tua paternidade, Senhor. Para vermos que tu nos chama para reinarmos em vida, Senhor. Sem entrar, só citando para deixar a bola picando para a noite. Que esferas. Mais uma. O Senhor quer operar e reinar nesse nosso mundo interior. Na nossa vida interior. Ele já reina no nosso espírito. Porque nosso espírito foi regenerado. Foi nascido de alto. E agora o Espírito Santo habita em nosso espírito. Te lembra de 1 Tessalonicenses 5, 23? Vejam conservados e íntegros e perfeitos nosso espírito, alma e corpo. Até a volta do Senhor. Então, o nosso espírito é o nosso homem interior que foi resgatado e ressuscitado, reavivado pela obra de Cristo na cruz e pela salvação. Então, agora, e pela habitação, o Espírito Santo habita já no teu espírito. Mas ele precisa governar sobre a nossa alma, sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, sobre a minha vontade, ou falta dela. Hoje nós encontramos muito discípulo passivo. Eu sei que aqui não acontece isso, né? Mas em alguns lugares do Brasil, não em Porto Alegre, não, claro que não, né? Mas às vezes tu encontra uns maridos passivos. Eu ia dizer panaca, mas não ia cair bem, né? Então não vou dizer panaca, né? Mas assim, mas pode ser que tenha, tá bom? Deixa assim. Mas assim, alguns queridos assim, não cheiram, nem fede, não, né? Tá bem, querida, o que tu decide, tá bom. E tu vai te mexer? Não, eu estou bem sentado. Não se move, não luta pela família, não luta pela casa, não luta pela salvação, não ministra, não assume o sacerdócio, não pastoreia, não discipula a esposa, os filhos. Claro que eu sei que não é o caso aqui. Eu sei, então tudo bem. Mas como estão gravando em vídeo, pode ser algum irmão que não veio no retiro, né? Coisa e tal. Eu sei que tu está pensando nele, no fulano. Essa palavra é para aquela irmãzinha que precisa dominar a língua, né? Ó Senhor, reinar em vida, não ficar mais de fofoca em fofoca, mas agora aquilo que produz glória a Deus. O Senhor, nesses dias, quer nos guiar pelo Espírito Santo, reinando através do nosso espírito, sobre a minha mente, meus pensamentos, intelecto e raciocínio, sobre os meus sentimentos, emoções. E aqui vou brincar contigo, né, como bons brasileiros, né? Nós somos, né? Eu também sou mais brasileiro que sueco, mais de 50 anos no Brasil, então acho que eu sou mais brasileiro, né? A gente é muito efusivo, muito amado, muito querido, mas às vezes falta uma firmeza, uma definição, uma pegada. Nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos, emoções. Não podemos ser guiados por uma vontade carnal ou uma falta de vontade espiritual. Nós precisamos nos render debaixo do governo do Espírito Santo. Aprender a reinar em vida sobre o nosso homem interior. Através do nosso homem interior, melhor dizendo, através do nosso espírito, governar a alma e o corpo debaixo do governo de Jesus. Vamos nos colocar em pé.